Pois é, e tudo a ver, a gente traz a apuração que tem tudo a ver com isso, o governo discutindo uma medida provisória para destravar o saldo do FGTS de quem fez uso do saque aniversário. É um pouco nessa linha. Pode não ser muito dinheiro na mão desse, daquele outro, mas vai se formando uma multidão com pouco dinheiro na mão. Pode não ser uma grande quantidade individualmente, mas no bolo todo faz toda a diferença. Essa é uma informação que foi publicada hoje à tarde pelo site do Jornal Folha de São Paulo, que eu fui atrás e consegui avançar um pouquinho em alguns pontos. As centrais sindicais, de fato, foram todas convocadas a estarem em Brasília amanhã, em algumas agendas ao longo do dia. Uma delas pela manhã com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar dessa medida relacionada ao FGTS, e algumas centrais, como a CSB, por exemplo, também quer discutir o e-consignado. Por quê? Porque as centrais não participaram daquele anúncio que foi feito pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro Luiz Marinho, ao lado da Febraban, dos bancos. Querem falar, por exemplo, que quanto mais oferta de instituições que ofereçam o e-consignado, consignado para trabalhadores do setor privado, melhor para fazer com que baixem os juros. Ok, mas a grande questão, que alguns também já estão na expectativa, é de que saia já esta própria medida provisória amanhã à tarde, quando eles vão estar junto com o próprio presidente Lula no Palácio do Planalto. E aí, o que seria isso? O saque aniversário foi criado no governo Jair Bolsonaro, uma ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que o trabalhador, anualmente, no mês em que faz aniversário, pudesse sacar uma parte do seu FGTS, porque aquele dinheiro tem uma rentabilidade menor do que outras opções. E muita gente fez uso do saque aniversário como garantia de parcelas de empréstimos que fizeram com as instituições financeiras. Isso é a maior parte do bolo. Mais de 60% dos recursos que foram liberados no saque aniversário, por exemplo, em 2023, foram mais de 38 bilhões de reais liberados pelo saque aniversário. 23 bilhões e 400 milhões foram direto para... Mentira, esses 23,4 bilhões foram direto para as instituições financeiras como garantia, mas outros 14 bilhões e 700 milhões os trabalhadores tiraram do saque aniversário direto na mão deles e foram usar esse dinheiro. Só que quem fez uso desse dinheiro fica com o FGTS travado 2 anos. Ou seja, se depois for demitido sem justa causa, não pode sacar o saldo remanescente do FGTS. Recebe apenas a multa rescisória de 40% do empregador. E aí, com esta possibilidade de destravar esses recursos, o governo está apostando nisso que o presidente falou. Pouco dinheiro individualmente, mas na mão de muitos. Estamos falando de milhões de trabalhadores. No ano passado, em meados do ano passado, o ministro Luiz Marinho estimou que 8 milhões de trabalhadores fizeram uso do FGTS, do saque aniversário, sem fazer um empréstimo vinculado a esse saque aniversário. Ou seja, seria um potencial. Quantos desses que foram demitidos e não puderam sacar e agora querem ter direito a esse dinheiro, é uma das apostas do governo para ter justamente isso. Mais dinheiro circulando na mão de muito mais pessoas. E aí, Débora, a gente sabe, é estimular consumo, é fazer a roda da economia girar um pouco mais. Lembrando que nos 2 primeiros anos do governo, a taxa de crescimento do PIB ficou acima dos 3%, dos 3,5%. A estimativa para este ano aqui pode ser que chegue a 2024 tenha crescido 3,8%, conforme a prévia do PIB divulgada pelo Banco Central. Neste ano de 2025, as previsões estão mais próximas dos 2%, 2,5%, do que dos 3%. Botar um pouquinho mais de dinheiro para circular pode ajudar. E aí, claro, que toda a expectativa é de que isso também, de alguma forma, ajude aí a melhorar a aprovação do governo, que está num momento de baixa, né, Débora?